Paz. Amém? Tem como abrir um pouquinho, Lu, por favor? Um pouco abafado. Amém. Irmãos, é sempre um prazer poder trazer a palavra, estar aqui com os irmãos, sempre, né? Mas aqui em cima é sempre uma honra e também uma grande responsabilidade, né, irmãos? De trazer a palavra do Senhor. Mas amém. Eu queria que a gente lesse, para poder começar, o texto de 1 Coríntios 15, no versículo 10. 1 Coríntios 15, no versículo 10, eu estou na A. Acho que a gente pode ler junto. Aí já está ali. Diz assim: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Vamos focar nessa última parte. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez. Vocês já oraram por mim, agora vamos orar por nós. Amém? Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso amigo. E eu te peço que nesse momento o Senhor envie o Teu Espírito. O Teu Espírito que nos ensina a verdade, o Teu Espírito que nos ensina aquilo que nós devemos saber, que nos convence. Deus, eu peço que o Espírito de sabedoria e de revelação seja liberado sobre esse lugar. Deus, que as nossas mentes e os nossos corações estejam alinhados com a palavra do Senhor, que nós possamos acolher a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda e nos capacita nesse momento. Amém. Amém, meus irmãos. Esse texto é um texto de Paulo, é Paulo falando aqui aos Coríntios, e ele faz essa afirmação: eu trabalhei muito, eu me esforcei, não eu, mas a graça de Deus comigo. Irmãos, Paulo foi um homem que trabalhou demais. Desde o momento da sua conversão, a gente vai ver isso mais à frente na pregação. Desde o momento da sua conversão, depois, quando ele recebeu o seu chamado lá na igreja de Antioquia, diz que Paulo ele estava reunido com os seus irmãos lá na igreja de Antioquia, e ele recebe da parte de Deus um chamado: separe, no caso era Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. E desde então Paulo ele começa a trabalhar, mas ele foi um homem que trabalhou excepcionalmente. E nós podemos dizer desde o início aqui que o combustível do trabalho de Paulo era o amor. O amor a Deus, em primeiro lugar, o amor ao próximo, em segundo lugar. Paulo, que escreveu nessa mesma carta que a gente leu no capítulo 13, um tratado sobre o amor, né? Ele foi um homem que amou demais. E esse muito amor motivou muito trabalho, motivou muito serviço. Irmãos, Paulo, ele foi um homem que amava a obra de Deus. Ele amava a visão que Deus tinha para o mundo. E qual é a visão que Deus tinha para o mundo? Que Deus continua tendo para o mundo, na verdade. Ele deseja construir uma família de pessoas que manifestem a justiça, o amor dele nessa terra. Então, o sonho de Deus para o mundo qual é? É um mundo onde vivem pessoas que são filhos dele, e um mundo onde essas pessoas manifestem os mesmos atributos de Deus, as mesmas qualidades de Deus, ou seja, pessoas parecidas com Deus, ou, para tornar mais claro, parecidas com Cristo. Um mundo de filhos semelhantes ao Filho de Deus. Esse é o objetivo de Deus para o mundo. E todo aquele que decide trabalhar em prol de Deus, trabalhar para Deus, ele vai trabalhar em prol desse mesmo objetivo. E aí entra o amor ao próximo. Por quê? Porque Deus ele vem para julgar as nações, ele vem para julgar o mundo. E ele vindo para julgar o mundo, ele também traz um plano de salvação. E esse plano de salvação é o que a gente acabou de falar. É um mundo de filhos que são conformados à imagem do Filho de Deus. E aí, esses dois amores, o amor a Deus e o amor ao próximo, eles se fundem no coração de Paulo. E Paulo começa a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. E é sobre esse trabalho que eu gostaria de falar hoje, né? O tema do culto é servir, né? É o serviço. E eu queria falar um pouco sobre esse serviço.
o serviço cristão, o serviço que é baseado no amor. E eu queria que a gente começasse analisando um pouco da vida de Paulo. Vamos abrir lá em Atos 9. Atos 9 é um texto chave para a gente entender isso. É o texto da conversão de Paulo. Na verdade, do encontro de Paulo com Deus. Existem pessoas, irmãos, eu gosto de falar isso, que existem pessoas que escolheram Deus, né? Que em algum momento da vida chegaram à conclusão de que ser cristãos era a melhor coisa que eles podiam fazer. No fundo, a gente sabe que é uma obra do Espírito Santo no coração da pessoa. Mas existem pessoas que foram encontradas com Deus, por Deus, que Deus chegou com os 2 pés no peito da pessoa e que quase que não deixou alternativa para ela. Ela tinha que estar com Deus. E Paulo foi uma dessas pessoas. Vamos ler lá, Atos 9, versículos 1 a 9. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, é o de repente de Deus, né? Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Irmãos, Paulo, ou Saulo na época, né, que ele foi conhecido como Paulo posteriormente, eu acredito que os irmãos conhecem essa história, ele foi um perseguidor da igreja. Ele tinha sido criado para ser um mestre da lei. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um dos mais renomados mestres da lei daquela época. E quando ele viu o caminho, né, como era chamado o cristianismo nessa época, o caminho. Quando ele viu o caminho, ele entendeu que aquilo era uma heresia e ele tomou como propósito da sua vida perseguir os cristãos. Irmãos, nós podemos falar que na mesma, talvez um pouco menor, mas com muita intensidade, parecido com o trabalho de Paulo pelo Evangelho, quando ele encontrou Jesus, ele trabalhava contra o Evangelho antes de encontrar Jesus. Olha o que diz aqui: ele respirava ameaças de morte. Irmãos, respirar é uma coisa muito forte. Quantas vezes você respira por minuto? E a cada momento que Paulo respirava, ele estava respirando ameaças de morte contra os cristãos. Era algo que permeava a vida dele. E esse Saulo, ele vai indo pelo caminho de Damasco e ele encontra Deus, ou Deus encontra ele. E ele se converte ao Evangelho, é o que a gente vai ver no resto do capítulo 9. Mas eu queria que a gente parasse para pensar um pouco no quão irônico é isso. No quão irônico é o fato de que uma das pessoas que mais trabalhou pelo Evangelho foi também uma das pessoas que mais trabalhou contra o Evangelho. Foi uma das pessoas que mais se opôs ao Evangelho. É tão forte isso que quando Deus ele aparece para Ananias, na continuação do capítulo, né, diz que havia um homem, um discípulo de Jesus, lá em Damasco, chamado Ananias, e esse homem, ele recebe uma visita de Deus, e Deus fala com ele para encontrar Paulo, para começar ali os primeiros passos do discipulado de Paulo no caminho. E o Ananias, ele levanta uma objeção. Olha o que diz no versículo 13 do capítulo 9. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o seu nome. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu acho a objeção de Ananias totalmente justa. Se chegasse alguém, se chegasse ao meu conhecimento, o fato de que um dos grandes perseguidores da igreja da minha época
agora se converteram ao Evangelho, ou estariam para se converter ao Evangelho. Eu acho que isso é mais interessante ainda, que Paulo ainda não tinha, de fato, se convertido. Ele estava num processo, né? Jesus não apareceu para Ananias, Deus não apareceu para ele dizendo que Paulo agora estava totalmente novo. Ele só deu uma missão para Ananias: vai lá e fala com Paulo, encontra Paulo. Até esse momento Deus não tinha falado nada. Então eu acho muito justa a objeção de Ananias. A grande questão, meus irmãos, é que quando Deus chama, Ele não chama por critérios humanos, Ele chama por graça. E isso é maravilhoso. É o que diz no versículo 15: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus encontra Paulo, Deus comissiona Paulo, e mesmo antes de encontrar Paulo, ele já tinha um propósito para ele. Qual é a primeira coisa que a gente pode entender desse texto? Meu irmão, se Paulo, perseguidor da igreja, ele já tinha um propósito pré-estabelecido por Deus, um propósito que não levava em conta o seu passado, que não levava em conta o seu demérito, de ter sido um perseguidor da igreja, mas que estava firme em Deus, só esperando o momento certo para ser trazido à luz. Irmãos, que dirá eu e você? Que dirá eu e você, irmãos? Deus, Ele não nos escolhe baseado em méritos humanos. Eu lembro de Moisés. Moisés, ele foi um homem gago. E ele foi o homem escolhido por Deus para guiar um povo de mais de 600 mil pessoas. Imagina, ele ficava, a Bíblia diz que desde a manhã até a noite, ele se assentava para julgar os casos de Israel. E aí eu fico pensando, o homem era gago, gente. E ele estava ali. Davi, um pastor de ovelhas, eu poderia falar de vários exemplos da Bíblia, para dizer o seguinte: os propósitos de Deus para a nossa vida, eles são muito maiores do que a nossa própria compreensão pode alcançar. Você pode olhar para si mesmo, ou para o seu irmão, hoje, e dizer: claro que não. Eu nasci para ser só mais um. Eu nasci para ter uma vida secular normal, para ter um emprego, para ter uma família, para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu nasci para isso. Mas não, meus irmãos, nós temos um propósito predeterminado por Deus para nós. E não é um propósito baseado em critérios humanos, é um propósito baseado na graça de Deus, na escolha de Deus. Paulo era um instrumento escolhido para levar não para homens quaisquer, mas para reis, o nome de Deus. Aquele Paulo perseguidor da igreja. A graça de Deus, irmãos, no nosso chamado, ela tem um efeito duplo. Por um lado, a graça de Deus, ela nos humilha. Porque cada vez, irmãos, que a gente para pensar, ou pensa, que foi por nosso próprio mérito, que é porque eu sou bonzinho, que é porque eu falo bem, que é porque... Gente, quantas pessoas se arrogam das suas próprias capacidades? Mas como minha mãe sempre disse, se Deus fechar a torneirinha do céu e cortar os dons, e cortar as habilidades, acabou. Mas por outro lado, a graça de Deus que nos humilha, que nos traz de volta ao nosso lugar, de que é uma pessoa que foi escolhida, não porque é ninguém, mas porque Deus quis, porque Deus simplesmente quis, é uma graça que também nos capacita, ela nos enche de força, porque se não fui eu que mereci, eu também não perco pelo meu demérito, eu também não perco. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Quando a gente está, por exemplo, numa empresa, nós temos que fazer por onde, não é verdade? Porque nós fomos escolhidos para estar naquela vaga, provavelmente por causa do nosso currículo, provavelmente por causa da nossa capacidade, e nós temos que continuar mostrando que nós temos capacidade para estar naquele cargo, para estar naquele lugar. Mas no reino de Deus, a graça que nos escolheu é a mesma graça que nos capacita a permanecer firmes e fortes durante todo o processo. A mesma graça que nos escolheu no início é a graça que nos faz permanecer dignos
desse chamado. É o que Paulo diz: eu, menor, fui considerado digno. Fui considerado digno de carregar esses mistérios, de suportar esses mistérios do Evangelho. E nós, eu e você, meus irmãos, nós somos considerados dignos por Deus, de carregar a palavra dele em nós, de carregar a semente dele em nós, e de espalhar essa semente, de espalhar essa boa nova, de espalhar essa mensagem, de trabalhar por ele. Deus é o único Senhor que não escolhe os seus trabalhadores por mérito, mas por graça. E assim foi com Paulo. Amém? Amém? Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é que Paulo e eu e você recebemos graça para trabalhar. É o que nós lemos no início do texto. Nossa graça para o ministério vem de Deus. Mas ao mesmo tempo, voltando em 1 Coríntios 15, 10, se puder abrir aí rapidinho, por favor. 1 Coríntios 15, 10. Olha o que diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. A graça de Deus que foi concedida a Paulo não se tornou vã. O que significa se tornar vã? Vir sem propósito, vir a ser inútil. Paulo ele está dizendo aqui: Deus realmente ele me escolheu por graça, ele me escolheu sem ser um mérito meu, mas uma vez que ele me escolheu, agora eu começo a trabalhar. Eu não estou falando aqui de legalismo, gente. Não estou falando aqui de começar a trabalhar para receber o mérito de Deus. Nós já recebemos a graça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: uma vez que eu recebi essa graça, agora eu passo a trabalhar. E trabalhar quanto? Trabalhar muito. Eu não vou permitir que essa escolha de Deus, que essa graça de Deus, ela chegue até mim e se torne vã. Eu vou começar a trabalhar. É como um pai, irmãos, que investe no filho. Vamos supor que um pai vai pagar a faculdade de um filho. Dá esse exemplo. O filho, ele não merecia, vamos dizer assim, pode ser que ele seja um bom filho, não é disso que eu estou falando. Estou falando que ele não tinha trabalhado nada para conseguir aquele dinheiro, mas o dinheiro foi dado a ele, e agora ele recebeu a oportunidade de fazer uma faculdade. Mas imagina que esse filho, ele então começa a ir para a faculdade só para resenhar, só para fazer besteira, e ele não estuda, ele não faz por onde. Irmãos, vocês percebem o que é uma graça se tornar vã? O que é uma graça se tornar inútil? O pai investiu de fato, mas aqui qual retorno que aquilo teve? Não estou falando nem para o pai nesse caso, estou falando retorno mesmo, nenhum retorno. Assim também Paulo, ele reconhece o investimento de Deus na vida dele, o investimento de Deus na sua própria alma, mas ele diz: eu não vou deixar com que esse investimento de graça se torne vão, eu vou trabalhar. E assim também nós somos exortados a fazer. Lá em Romanos 12, irmãos, no versículo 11. Romanos 12, 11. Diz assim: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, uma tentação que nós pouco falamos esses dias é a preguiça, a falta de disposição, a falta de vigor para fazer. Mas Paulo ele diz: não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito. Irmãos, é muito interessante a gente falar de fervor de espírito, porque quando a gente vê uma pessoa, um neófito, uma pessoa que está nova na fé, que está queimando, naquilo que a gente chama do primeiro amor, que devia ser o único, mas essas pessoas normalmente elas trabalham e elas querem fazer, e elas querem dar tudo de si para Deus, e às vezes dão até mais do que convém, às vezes excedem os seus próprios limites, porque elas estão com fogo no peito, elas estão fervorosas de espírito. E aos poucos, na caminhada cristã, é muito comum que
que a gente deixa esse fervor de espírito se apagar. E aos poucos o trabalho ele começa a se tornar monótono, o serviço a Deus ele começa a se tornar mais preguiçoso, mais vagaroso. A gente começa a fazer as coisas mais por rotina do que por amor, só para cumprir a escala. Irmãos, e Deus está nos exortando nessa noite a recuperar esse fervor de espírito. E o fervor de espírito ele não se recupera só cerrando os punhos e falando assim, é isso, vou fazer. Tem eu acho que é um psicólogo, ele diz assim que, eu não me lembro agora o nome dele, mas ele diz que se você quer convencer homens a construir um barco, você não deve falar com eles sobre a engenharia que é necessária para construir um barco. Você tem que falar com eles sobre o alto mar, sobre as terras que eles vão conhecer, sobre como vai ser legal viajar de barco. Qual é o sentido aqui? Quando nós nos apaixonamos pela visão, o trabalho ele fica mais fácil. Quando nós nos apaixonamos pelo objetivo, o trabalho ele se torna mais leve. O problema é que nós muitas vezes temos deixado o nosso espírito se apagar porque nós já desacreditamos da visão de Deus. Nós já desacreditamos ou nos esquecemos do propósito final de Deus. Mas se nós mantivermos o nosso coração acesa, aquela chama do amor de Deus, aquela chama do propósito de Deus, sabe, irmãos, nós não podemos deixar com que as dificuldades que nós venhamos a encontrar no caminho, elas nos desanimem da visão. É tão comum, e acontece comigo muitas vezes, quando nós nos frustramos, nós imaginávamos ter um certo objetivo, ter uma certa conquista, né? Vamos supor que você está trabalhando pela evangelização de uma pessoa há quanto tempo? Há anos, ali do lado dela, discipulando, se encontrando, e no final ela chega para você e diz assim que o que ela realmente quer não é Jesus. O que ela realmente quer é o mundo, o que ela realmente quer são os prazeres, o que ela realmente quer é toda essa bagunça. É muito provável que nesse momento você desanime, é muito provável que nesse momento você se frustre. Mas a visão de Deus, ela é de cima. A visão de Deus, ela é ampla. A nossa visão, ela contempla caso a caso. Ela contempla a realidade do agora e do hoje. Mas a visão de Deus, ela contempla o todo. Talvez essa tenha sido uma batalha perdida. Talvez nem tenha sido perdida. Quem sabe um dia essa pessoa não venha para Jesus. Mas diante de milhares de outras batalhas que Deus tem para você travar ao longo da sua vida e da minha vida, que vão ser vitoriosas, mas que se você para nesse momento, se você deixa o fervor do seu espírito se apagar, se nós deixamos o fervor do espírito se apagar, aos poucos, essas batalhas elas vão ser sempre perdidas, porque batalha que não começa, já é uma batalha perdida no reino de Deus. Se nós não avançamos, irmãos, as portas do inferno elas não vão prevalecer, né? Mas para as portas não prevalecerem, tem que ter alguém ali avançando contra as portas, né? Eu nunca vi porta bater em ninguém. Então, crente parado não está fazendo nenhum efeito no inferno, não está causando nenhum dano ao inferno. Pelo contrário, o inferno está lá com as portas dele paradinhas, e nós estamos aqui paradinhos, e não acontece nada, né? Irmãos, deixemos que o fervor de espírito seja reacendido. Não nos deixemos levar pela preguiça. Não nos deixemos levar pela morosidade. Que nós sirvamos ao Senhor com fervor de espírito. Nada adianta a gente começar bem, irmãos, e terminar mal. A maturidade cristã é a capacidade de permanecer fervoroso ao longo de todo o processo, ao longo de todas as dificuldades. Começar bem e terminar bem. Amém? Amém. Irmãos, e eu queria que nós olhássemos também para um terceiro ponto na afirmação de Paulo, lá em 1 Coríntios 15. Vamos recapitular aqui. Nós falamos de uma graça para trabalhar. Graça para trabalhar. Nós falamos de um trabalho árduo.
Nós temos que ser fervorosos de espírito para trabalhar. E agora eu quero falar um pouco sobre trabalhar em unidade, trabalhar em união. 1 Coríntios 15 diz assim, no versículo 11, ele diz assim: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Paulo, ele tinha dito que trabalhou muito mais do que todos os outros, né? Mas ele diz também: seja eu que trabalhei, sejam eles que trabalharam, assim nós pregamos e assim vocês creram. No final das contas, o que Paulo está querendo dizer, não importa se eu trabalhei mais, não importa se eu trabalhei menos, o importa é que nós trabalhamos. O que importa é que nós estamos fazendo. Eu faço daqui, você faz de lá, mas nós estamos fazendo. E é muito interessante perceber nesse versículo, o alvo de Paulo está em evidência. O que importa não é se eu trabalhei ou se você trabalhou, o que importa é que vocês creram. O que importa no final é o objetivo. Irmãos, no Evangelho não existe competição. No Evangelho não existe disputa. A gente vê isso muito em empresa, né? Um querendo subir, um querendo alcançar o outro. Mas no Evangelho não existe isso. Paulo, inclusive, quando está lá no mesmo texto de 1 Coríntios, quando ele vai repreender os irmãos, porque eles estavam tomando partidos dentro da igreja. Eles estavam dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Ele disse: meu Deus, vocês têm partidos entre vocês. Importa que vocês considerem a mim, a Pedro, a Apolo como cooperadores de Cristo. Importa que vocês considerem a gente desse jeito, porque nós somos todos cooperadores de Cristo. Nós estamos todos no mesmo barco. Irmãos, não tem quem faça a obra de Deus sozinho. Não tem quem faça a obra de Deus modo solo. A pessoa, ela tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar, você tem que trabalhar comigo, e eu tenho que trabalhar com vocês. E nós temos que trabalhar juntos. Porque a obra de Deus, ela se constrói na unidade. Abra comigo, meu irmão, em Efésios 4. Efésios 4, no versículo 11. Efésios 4, 11. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Irmãos, esse texto fala da divisão de Cristo, que Cristo fez de ministérios. Ele deu uns para apóstolos, ele concedeu outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Mas eu acho muito interessante que no versículo 12 ele fala exatamente sobre o que nós estamos falando, com vistas, ou seja, com objetivo, tendo em mente o aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério. Então os ministérios, eles funcionam, eles trabalham juntos para que os santos sejam aperfeiçoados. Quem são os santos, irmãos? Eu e você. Sejamos aperfeiçoados para então desempenharmos o nosso serviço. E até quando nós vamos desempenhar o nosso serviço? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então o corpo, ele trabalha junto, edificando a si mesmo. É como um corpo de uma criança.
ele vai trabalhando, cada sistema ele vai funcionando de um jeito em que ao longo do tempo essa criança cresça e se desenvolva de forma saudável. E o que acontece, irmãos, quando um desses sistemas não desenvolve de forma saudável? Acontece uma má formação. O corpo fica deficiente, né? Da mesma forma no corpo de Cristo, quando alguns membros do corpo eles não se desenvolvem de forma saudável, o corpo está deficiente. Enquanto o corpo não se desenvolver por inteiro, irmãos, o trabalho ainda não acabou. Até que todos nós cheguemos à maturidade da fé. Até que todos nós cheguemos à estatura do Filho de Deus. Até que todos nós cheguemos nesse alvo, que é a medida de Cristo. E é segundo a justa cooperação de cada parte. Justa cooperação. Irmão, tem uma justa cooperação para você. Tem uma medida de cooperação que Deus espera de mim. E essa cooperação é essencial para o crescimento de todo o corpo. Não há membro menos importante do que o outro. Aí você pode me dizer, mas eu sou um apêndice. Não, você não é um apêndice. Você tem um propósito. Deus, Ele te designou, te colocou na comunidade onde você se encontra, que eu acredito que todos sejam daqui, né? Exceto os visitantes, mas te colocou na comunidade onde você se encontra, te colocou no bairro onde você se encontra, na cidade, no país, no tempo em que você se encontra. Você acredita que você nasceu para um tempo como esse? Para um tempo moderno, para um tempo de dificuldades? A gente sempre fala, nossa, os dias estão difíceis, né? Os dias estão tensos. Hoje tudo coopera ao contrário, né? Eu acho que nunca houve um tempo de tanto bombardeamento contra aquilo que a gente entende como certo, aquilo que a gente entende como bom, né? E sendo tão acessível esse bombardeamento, né? Mas você nasceu num tempo como esse, e você não nasceu por acaso. Cristo, Ele designou você para esse tempo, para essa localidade, para essa família de fé, porque a sua cooperação para o corpo e para a obra de Cristo na terra, ela é necessária, ela é imprescindível, ela é pessoal e intransferível, ela foi preparada por Deus para você. Deus, Ele quer que todo o seu corpo trabalhe junto, trabalhe em cooperação. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É o que diz aqui no capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar o vínculo, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, a nossa esperança é, quando eu olho para você e quando você olha para mim, você vê mais que um rapaz, eu vejo mais que uma pessoa, você vê o Espírito Santo agindo através de mim, e eu vejo o Espírito Santo agindo através de você. Eu reconheço o Espírito Santo que habita em você, e você reconhece o Espírito Santo que habita em mim. Isso nos gera o quê? Unidade, por um vínculo de paz. Eu estou em paz com você, porque a cruz me deu paz com você, e agora nós podemos trabalhar juntos, para aumentar essa família grande, que Deus está planejando para a terra. Ele é sobre todos, Ele age por meio de todos, e está em todos. Tem um livro do Francis Schaeffer que diz: não há pessoa sem importância, e isso é muito verdade. Não há uma pessoa sequer que não tenha importância. Não há uma pessoa que sequer, dentro desse lugar que se chama igreja, que não tenha a sua função, que não tenha o seu papel a ser cumprido. Mas é necessário que a gente expanda os nossos horizontes do que é o nosso papel a ser cumprido. Às vezes a gente pensa que só é papel a ser cumprido, esses papéis aqui de cima, ou então ser professor em alguma sala, ajudar na mídia. A obra de Deus, ela vai muito além disso.
A obra de Deus, vamos falar de obra de Deus para dentro. Quando você começa a discipular uma pessoa, quando você começa a trazer uma pessoa para perto do seu convívio, e começa a edificar essa pessoa com a fé que você recebeu de Deus, com a estatura que você recebeu de Deus, você está fazendo um trabalho que pode não ser visto, pode não ser reconhecido, mas na ótica do céu, é um dos trabalhos mais importantes. Porque Cristo vem para buscar uma igreja madura. E uma igreja madura, ela se constrói a partir da cooperação de cada membro, do vínculo de cada membro um com o outro. Quando você evangeliza, quando você vai para fora, encontra pessoas, e não deixa que a sua bolha cristã te dê. Tem gente que se fecha na bolha, alimenta uma bolha, e não se deixa conectar com as pessoas que estão fora. Não estou falando de conectar com o pecado das pessoas que estão fora. Eu estou falando de se conectar com a cultura. Irmãos, como é poderoso quando tem uma pessoa que fala a língua das pessoas que estão lá fora, mas com o sotaque do céu, com o sotaque de Deus. Uma pessoa que redime aquilo que as pessoas de lá fora as pessoas lá de fora vivem, e transforma isso de uma maneira que possa ser palatável para Deus. Isso é maravilhoso. Dessa maneira, meus irmãos, nós estamos cooperando para o crescimento da obra de Cristo, mas só podemos fazer isso juntos. Eu não posso ir até o seu trabalho, você não pode ir até o meu. Eu não posso ir até a sua faculdade, você não pode ir até a minha. Eu estou lá, fui plantado por Deus lá, e você foi plantado por Deus no lugar onde você está, com um propósito. E meus irmãos, é tão intrínseco essa relação entre a unidade e o serviço, que lá em João 17, se você puder abrir comigo, na oração sacerdotal de Jesus, no versículo 20. Não peço somente por estes no caso os discípulos, isso é Jesus orando. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Quem somos? Nós. Amém? Aqueles que vierem a crer em Cristo por causa do testemunho dos apóstolos, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que interessante, Jesus está dizendo para nós que viéssemos a crer nele, que nós fôssemos um nele e uns com os outros, e assim o mundo creria que Deus nos enviou. O mundo creria que Deus nos enviou a partir do momento que nós fôssemos um. Sabe por quê, irmãos? Porque o mundo, ele vive em constante guerra. Para você ser parte de alguma coisa, você tem que se excluir de outras coisas. Você tem que ser parte de um gueto, de uma gangue, né? A gente fala assim. Você tem que ser parte de um grupo. Para você se sentir pertencente, você automaticamente entra em guerra com o resto. Essa é a ordem natural das coisas. Para você ser cidadão de um país, automaticamente você não pode ser dos outros. Mas não é assim no reino de Deus. No reino de Deus, o grande escândalo é que todos nós somos um. É que todos nós, apesar das nacionalidades, apesar das diferenças étnicas, apesar dos nossos guetos sociais, ainda assim nós somos um, porque tem um vínculo de paz. E quando esse vínculo de paz ele se torna manifesto para o mundo fala: meu Deus, esse povo é diferente. Esse povo está passando por cima das diferenças e encontrando um lugar de unidade, encontrando um lugar de nacionalidade, uma pátria superior. Essa pátria é o céu. E quando nós nos unimos de tal maneira a alcançar o mundo, irmãos, quando nós nos unirmos, eu estou falando no futuro, porque ainda não aconteceu, quando a nossa unidade como corpo de Cristo, ela atingir um tal ponto que seja visível ao mundo, eu acredito que acontecerá o que Cristo está falando: o mundo crerá que Deus nos enviou, e nós veremos um dos maiores avivamentos que nós jamais vimos.
Mas isso só vai acontecer quando nós deixarmos de lado as nossas diferenças e nos unirmos em prol da visão de Deus. Qual é a visão de Deus? Uma grande família, unida ao redor de uma mesa, unida ao redor da presença de Deus. Eu estou terminando. Nós fomos chamados por Deus para trabalhar. Soldado, meu pai, ele sempre fala isso, né? Tem vezes em que culto de quinta ou domingo de manhã eu não estou escalado, e aí eu venho de bermuda e tal. Aí meu pai fala: era bom você se preparar, porque soldado no quartel nunca fica parado. E vira e mexe acontece mesmo, de faltar alguém para cantar, para fazer alguma coisa, e eu subo, já fico na sonoplastia de vez em quando. Sempre que está faltando alguma coisa a gente está fazendo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: vocês e eu somos soldados no quartel. E soldado no quartel não pode ficar parado, meu irmão. Soldado no quartel tem que trabalhar. Soldado no quartel tem que se mover. Soldado no quartel tem função. Nós somos soldados no quartel, nós fomos chamados para trabalhar. Mas nós não fazemos isso baseados em nossa própria força, nem em nosso próprio mérito. Se fosse assim, estaríamos lascados. Mas não é assim. Não é assim. Deus nos escolheu e nos capacita, né? Tem aquela frase: Deus não chama os capazes, Ele capacita os escolhidos, né? É isso, Ele não chama os capazes. Eu acho que é isso, né? Ele não chama os capazes, Ele capacita os escolhidos. E é assim mesmo. Deus, Ele nos capacita. A graça de Deus nos fortalece. Mas quando essa graça de Deus for recebida por nós, que seja recebida com fervor de espírito, que seja recebida com força interior, para nós podermos fazer a obra de Deus, e como Paulo diz, trabalhar muito, porque tem muito trabalho a ser feito. A seara continua grande e os trabalhadores continuam poucos. E a gente pede ao Senhor da seara, mas a gente também se prontifica para ser a resposta ao Senhor da seara. Amém, meus irmãos? Amém. Nós nos prontificamos para ser também a resposta ao Senhor da seara. Mas nós não andamos sós, porque andar só, brasa fora do braseiro, é certeza de esfriar. Nós não andamos sós, nós trabalhamos em unidade, mantendo esse vínculo de paz, juntos, por um alvo, o alvo de Deus, a maturidade da sua igreja, o crescimento do seu corpo. E crescimento não é só numérico, crescimento também é maturidade. Nós trabalhamos em unidade por isso. E quando o mundo vir que nós somos um, ele crerá que foi Deus que nos enviou. Ele crerá que foi Deus que nos enviou. Irmãos, eu oro para que Deus ele venha estar mostrando para você qual é o seu papel. E eu não quero dar uma chamada existencialista, assim, uma coisa meio, qual é o seu propósito na vida? Às vezes Deus vai te mostrar o seu propósito para amanhã, o seu propósito para a próxima hora, a pessoa com quem você tem que conversar no final do culto. Talvez o que Deus vai te mostrar é o propósito para a próxima semana. É a certeza de um ministério que você tinha que entrar e até agora está... Eu acho que a gente tem que deixar de lado essa vida onde a gente acha que é o protagonista da história e que vai ter um momento da grande revelação, do meu grande propósito. Eu acho que isso tira a gente do foco que realmente a gente tem que viver. O foco é o agora, o foco é o hoje, o foco é o que eu tenho no presente. A gente não está esperando uma grande revelação do que a gente um dia há de ser. Nós já somos filhos de Deus nessa terra em missão. E isso é o que nós já somos. E como nós vamos exercer esse papel que já é de grande importância, cabe a nós discernir no Espírito. Amém? Mas o que eu quero dizer, não fique parado. Paulo ele disse que trabalhou muito. Não ele, mas a graça de Deus comigo. Que esse seja o nosso maior incentivo. A graça de Deus está conosco. Qual é o projeto da parte de Deus que você tem deixado de lado? Qual é o projeto da parte de Deus? Qual é o sonho da parte de Deus que você tem deixado passar? Vamos orar, meus irmãos? Baixe a sua cabeça.
Senhor, nós estamos aqui, Deus, nessa noite e, Pai, somos falhos, somos pequenos, somos incapazes, mas o Senhor, Deus, o Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos torna fortes. Jesus, se fosse pela nossa própria capacidade, se fosse pela minha própria capacidade, Deus, o Senhor sabe que eu não estaria aqui, o Senhor sabe que nós não estaríamos aqui, mas Deus é pelo Senhor. E nesse momento eu oro para que venha uma força do céu, uma graça divina sobre cada vida aqui, sobre cada pessoa aqui. Espírito Santo, traz iluminação para cada mente, Deus. Que o Senhor mostre a nós o que nós devemos fazer. Deus, se tem alguém aqui desanimado do serviço, desanimado do propósito, que o Senhor incendeie essa alma com fervor. Deus, mais uma vez, que seja aceso o coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Deus, e que nós venhamos a ser um. Pai, eu oro por unidade nesse momento. Deus, que nós não venhamos a trabalhar sozinhos, mas que juntos, Deus, nós venhamos a conquistar terreno para o céu, conquistar terreno para o reino de Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos capacita. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nesse momento, irmão, não fique de olho fechado. Você está falando com o seu irmão. Amém? Assim vem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Diga para o seu irmão: eu preciso de ti, querido irmão. Você é precioso para mim, querido irmão. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor Jesus.